aula agora é sobre a religião para os clássicos da sociologia. Vamos começar pelo Durkheim. O Durkheim entende a religião como um aspecto da cultura que assegura a coesão social, cria no indivíduo o sentimento de pertencimento ao grupo. Quem se lembra daquela aula que eu falei do fato social? O fato social é exterior ao indivíduo, quando ele nasce, a sociedade está pronta. Tá? O fato social corresponde ao hábito coletivo, ele é criado coletivamente e, mesmo sendo exterior ao indivíduo, esse fato social, ele vai, em algum momento, se manifestar também com o caráter, com a característica de coercitividade. Porque quando você nasce e é inserido em determinado contexto religioso, e você nega aquela educação, você pode sofrer algum tipo de coerção social. E como é que a característica da generalidade se localiza na religião para Durkheim? A partir do momento em que você realiza os ritos, participa daquela regra religiosa, daquela organização, instituição social religiosa, como se aquilo fizesse parte da sua natureza. Você entende que aquilo ali é para ser feito e não deixar de ser feito, não deve ser questionado. Então, a ideia de religião enquanto algo que promove a coesão social faz parte da consciência coletiva que se sobrepõe ao indivíduo. Isso tudo está presente na teoria do Durkheim. Tá? Essa proposta é muito interessante porque Durkheim chama atenção também para o fato de que todas as religiões se dividem entre certo, errado, sagrado, profano, justo e injusto. Todas as religiões constroem uma noção do que é sagrado e profano, do que deve e do que não deve ser feito. Todas as religiões pesquisadas por ele. Então, estudar a religião para Durkheim nos ajuda a compreender como fazer parte de uma determinada religião pode ajudar o indivíduo a desenvolver um sentimento de pertencimento ao grupo. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo em que pode gerar nele a sensação de estar sendo coagido. Porque quando ele nasce, ele é inserido no processo de socialização e, no caso, na religião da família, né? Que vai fazer com que ele participe de uma outra instituição social, que é o templo religioso, de onde, de repente, a família dele faz parte. Tá? Agora, quando nós pensamos a religião para Marx, nós vamos pensar a religião como ópio do povo. Karl Marx, o criador do socialismo científico, ele percebe a religião como algo muito negativo. Ele entende o seguinte, que a religião ela promove no indivíduo um estado de alienação. A religião para ele é o ópio do povo. Você se lembra das guerras do ópio na China? Você se lembra que o ópio é um entorpecente que faz com que a pessoa não perceba a realidade em que ela vive? Então, para Marx, a religião é um instrumento de alienação a serviço de uma infraestrutura econômica. Essa infraestrutura para Marx é orientada pela economia. Então, o que vai acontecer? Aqui, gente. Na superestrutura existe o Estado e existem as ideologias, as estruturas jurídicas. Então, quando vocês pararem para pensar a religião em Marx, vocês vão ver como algo que impede que o indivíduo perceba que as relações sociais em que ele vive são relações de lutas de classes, onde tem uma burguesia que detém a propriedade dos meios privados, da propriedade privada dos meios de produção, em conflito, tá, com o proletariado que vende a mão de obra em troca de um salário e não detém a propriedade privada dos meios de produção. E para Marx isso é muito ruim, porque na cabeça do Marx a produção da vida material determina o desenvolvimento da consciência humana. E essa consciência estará orientada por uma proposta religiosa que impede que a pessoa veja que ela é explorada. Tá? Agora, a religião para Weber é a religião pensada a partir da lógica da transição das sociedades tradicionais, por exemplo, o feudalismo, para a sociedade moderna. Para as sociedades modernas, por exemplo, capitalista. Então, quando você procura entender o Weber, você vai entender o Weber a partir do processo do desencantamento do mundo. Estamos saindo do mundo das sociedades tradicionais, onde havia certezas,
Tá? Havia um conjunto de certezas para o mundo industrializado, para o mundo do capitalismo, onde tempo é dinheiro, meu querido, onde você vale o que você ganha e você precisa necessariamente incorporar esse espírito do capitalismo, fazer dinheiro honesto para ter mais dinheiro. Olha, já gostou. Fala em dinheiro, fica animado. Então, pensa bem. Acho que já pensou em tudo que ele ia comprar com esse monte de dinheiro. Eu falei que ele pode ter, né? Então vamos lá. Acho que ele pensou rápido, tipo navio, avião, né? Agora pensa comigo. Na cabeça do Weber, qual é a religião que favorece o desenvolvimento do capitalismo? Oi? Calvinismo, protestantismo calvinista. Por quê? O calvinismo acredita que o dinheiro é a salvação divina. Não é bem o dinheiro salvação divina. Até porque a pessoa que segue a religião do protestantismo calvinista, ela acredita na tese da predestinação. Então, na cabeça dela, ela é salva porque ela é escolhida por Deus e a prosperidade financeira é um sinal dessa predestinação. Aí encaixa com o que você falou, entendeu? Então, o que acontece? Na cabeça do Weber, essa conduta do protestante calvinista diante da religião é uma ação racional moral. E por que é uma ação racional moral? Porque é um comportamento motivado por uma causa que a pessoa julga nobre, que é a relação dela com Deus. Então o predestinado ele já não vai fazer certas coisas que a pessoa que não é predestinada vai fazer, né? E o bacana da teoria do Calvino é que quando a gente pensa essa questão da predestinação, a gente entende que a ação racional com finalidade, ela vai caracterizar a relação do protestante calvinista com o trabalho. Gente, fixando, 2 tipos de ação social em Weber são verificadas na ação social do protestante calvinista: ação racional moral em relação à religião e ação racional com finalidade em relação ao trabalho. Porque o comportamento do protestante diante da religião e diante do trabalho é um comportamento racional sério, onde são avaliadas as consequências. Tanto que o que vai tornar a ação racional moral do Weber diferente da ação tradicional, também do Weber, é a questão do cálculo das consequências. Você pensa sobre as consequências. E o que torna uma ação racional diferente da irracional. Então a ação irracional tradicional, ela é diferente da ação racional moral, porque embora as duas estejam assentadas sobre uma lógica cultural, sobre uma lógica do plano coletivo, em uma você acredita que a causa é nobre, e a causa do protestante calvinista é nobre. Quando ele é próspero, é um sinal de predestinação de que Deus é com ele, que foi o que o colega falou pra gente. Então é bacana vocês refletirem sobre o Weber, porque ele fala o seguinte: olha, é esse espírito do capitalismo de fazer dinheiro para ganhar mais dinheiro, e não é qualquer dinheiro, é o dinheiro honesto, que vai fazer com que o movimento protestante calvinista favoreça o desenvolvimento do capitalismo na sociedade norte-americana, por exemplo. Weber é fantástico, né, gente?